É atrás dessa porta que está a esperança de muitos jovens e a inovação das tecnologias assistivas. Vamos conhecer hoje a história de Júnior Prado, de Sobral para o mundo. E é aqui, deste laboratório, que nascem projetos de inovação e tecnologias assistivas. Vamos lá conhecer a história do Júnior? Eu nasci com paralisia cerebral e sempre, desde pequeno, tive que enfrentar, diversas dificuldades, principalmente questão de locomoção. Então, agradeço muito a minha família, o meu pai e minha mãe, O meu pai, que praticamente foram as minhas pernas, Ele sempre me levava naquela bicicleta cargueira, A bagageira, aquelas bicicletas de mercantil. E eu não conseguia segurar na garupa normalmente, ele me colocava na frente da bagageira, Às vezes colocava uma liga, ele sempre foi vendedor ambulante. E aquilo começou a despertar em mim esse sentido, de adaptação. Então, no decorrer da minha história, vale frisar que o meu pai, ele tentou me colocar nas escolas e as escolas tinham bastante relutância, em atender, em acolher um aluno com deficiência. Então, na época, não era tão fácil como hoje, Hoje existem leis que garantem a participação do aluno com deficiência nas escolas, mas antes não tinha. E eu me lembro que o meu pai foi na APAE, na APAE de Sobral, e lá foi feita uma triagem, E a doutora, na época, não me recordo o nome, se não me engano, a doutora Regina. A doutora Regina, ela falou pro meu pai que ele não desistisse, que eu tinha que estudar numa escola regular. Então, mais uma vez ele tentou e continuou tentando. Então, naquela época, eu fiquei tendo atendimento pela APAE de Sobral, atendimento médico, atendimento especializado. E com 8 anos de idade, o meu pai finalmente consegue me matricular numa escola regular. A partir de então, eu comecei a minha vida de estudante, com muita dificuldade, sempre com muita dificuldade, principalmente na questão da escrita. Eu tenho um problema motor e não me permite escrever a punho, Então fica totalmente ilegível até mesmo para eu conseguir ler. Então, é uma forma, de ultrapassar essa barreira, de superar essa barreira, foi me adaptando, foi adaptando às dificuldades que iam surgindo. Eu me lembro que cada vez que tinha uma avaliação, os professores ficavam naquela dúvida: poxa, como é que eu vou avaliar esse aluno, já que ele não consegue escrever? E alguns deles até faziam a proposta de fazer uma avaliação alternativa. E eu sempre frisei por fazer a mesma avaliação que os demais alunos. Porque, primeiro, para provar para mim mesmo que eu era capaz. E segundo, para provar ao professor, para provar aos outros, que um aluno com deficiência, ele consegue sim fazer. E aí foi lá pelo finalzinho do curso que eu obtive essa resposta. Eu tinha que fazer o meu trabalho de TCC, de conclusão do curso. E na época eu desenvolvia um trabalho na APAE. Então eu comecei na APAE, sendo atendido, pequenininho. E depois de muito tempo eu retorno para a APAE, agora como um professor, um colaborador para a instituição. A APAE de Sobral, ela desempenha um papel muito importante, na vida das pessoas com deficiência, porque não é apenas uma instituição que tenta abordar conteúdos didáticos, mas mais do que isso, é uma instituição que apoia as famílias, direciona da melhor maneira os pais, dos alunos, para que a criança com deficiência tenha a melhor qualidade de vida e o melhor desempenho possível, durante toda a sua vida. Então a APAE
de Sobral, assim como outros APAES espalhados pelo Brasil, tem um papel fundamental na vida das pessoas com deficiência. E na ocasião, né, que eu tinha que desenvolver esse projeto, eu tive uma experiência maravilhosa, né? Na época eu coordenava um laboratório de informática, né? A APAE conseguiu arrecadar uma doação do Criança Esperança, né, para que pudesse montar um laboratório todo com equipamentos adaptados para as necessidades dos alunos. E o que chamou a atenção dentre os equipamentos comprados foi um mouse adaptado, o Big Track. Era um mouse que possuía uma esfera e 2 acionadores, né? Então aquele mouse acabou que revolucionando a vida de muitos alunos. Alunos que não conseguiam mexer no computador começaram a utilizar o computador por causa daquele mouse. Só que a grande dificuldade era o quê? Né? A APAE, ela tinha o dinheiro, na época foi uma grande frustração, porque a APAE tinha o dinheiro para comprar os equipamentos, mas não tinha equipamentos produzidos aqui no Brasil. Até então o Brasil ele não produzia equipamentos adaptados, né? E os equipamentos que foram comprados, todos importados. Esse mouse citado, hoje, ele custa em torno de R$ 2.200 para um usuário final. Então, totalmente viável, né? Uma pessoa com deficiência conseguir obter um mouse adaptado desse. Foi então que tive a ideia, né? Falei com o meu orientador, na época, o professor Edilson, e falei para ele: professor Edilson, contei para ele a situação, né, que eu tinha visto, e falei para ele: vamos fazer um protótipo que tenha as mesmas funcionalidades desse produto, acrescentando algumas outras, né, que podemos observar lá, e usando uma tecnologia que seja de fácil acesso e seja mais barata para o usuário final. E aí foi que quando construímos o primeiro protótipo, né? O primeiro protótipo, a apresentei dele, ele ficou maravilhado, né, com a causa. Na época esse termo de tecnologia assistiva ainda era muito novo, né? Era muito recente. E aí foi criado na época também na UFC um grupo TAI, né, que é um grupo de estudo de tecnologias assistivas e educacionais, que ainda hoje atua na UFC, né, como coordenador, um outro orientador meu, né, agora o orientador de mestrado, professor Carlos Alexandre, que mantém esse grupo, né, sempre ativo, com essa perspectiva de que novas tecnologias assistivas serão criadas. Atualmente, depois de fazer o mestrado, né, o projeto foi aprimorado, né, para uma segunda versão. A versão ela não se encontra aqui na mesa, mas a segunda versão foi um avanço, né, do primeiro protótipo, que foi utilizando a impressora 3D. Né, e daí o projeto foi aprimorando cada vez mais. E hoje estou aqui no laboratório do ICETEL. É um laboratório que tem por intuito exatamente produzir tecnologias. O ICETEL é um instituto que visa exatamente criar um polo tecnológico aqui na cidade. E dentre as tecnologias que desenvolvemos, existe aqui, né, tecnologia assistiva. Que são exatamente essa tecnologia que engloba ferramentas, né, que auxiliem pessoas com deficiência a realizar atividades cotidianas, né, desde escovar o dente, comer sem o auxílio de terceiros, a utilizarem o computador, né. Vale ressaltar que o computador hoje é uma ferramenta quase que indispensável na vida das pessoas. Vivemos em um mundo digital onde todos, né, estão conectados de alguma maneira nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje
participa da vida cotidiana, né, de cada uma das pessoas. E imagine você que grande parte das pessoas com deficiência não conseguem ter acesso a essa tecnologia por falta de uma adaptação. Então, se você tentar, né, chegar aí na sua casa, pegar o seu computador e desconectar o teclado e o mouse e tentar mexer, você vai ver que chega a ser impossível você utilizá-lo. Sendo que para algumas pessoas com deficiência, a realidade é exatamente essa. Então tem um teclado, tem um mouse, só que devido à sua condição física, fica totalmente inviável o manuseio das ferramentas. Eis a ideia, né, do Mouse Adapt, permitir que essas pessoas consigam ter experiência no uso da tecnologia do computador a um preço de custo bem mais reduzido do que esses produtos, né, que existem hoje no mercado. Então a perspectiva de valor, né, é que esse produto ele não ultrapasse aí o valor de R$250. Que já é uma grande baixa, visto o valor do produto hoje permitido. Uma outra novidade que o Mouse Adapt foi aprimorado, né, é que hoje as últimas versões criadas, né, já conseguem adicionar uma nova funcionalidade, que são as funcionalidades de teclado. Então, além dos recursos de mouse, o usuário vai também conseguir utilizar o Mouse Adapt para escrita de textos, né? E isso com certeza vai ser de grande ajuda para as pessoas com deficiência. Joel e Alexandre auxiliam Júnior como estagiário e têm uma perspectiva externa sobre o projeto. Eu trabalho aqui no ICETEL ajudando a fazer o Mouse Adapt. Eu fico responsável pela tanto a parte de eletrônica quanto na ajuda da impressão 3D, porque a gente precisa fazer alguns ajustes, alguns furos na impressão e entre outros. Eu acho que o meu aprendizado com o Mouse Adapt foi a conhecer mais as necessidades e a ajuda da eletrônica, quanto da impressão 3D, das tecnologias para essas pessoas com deficiência. Eu não tenho dúvida que esse mouse vai impactar bastante a vida das pessoas que nós queremos ajudar. Por causa disso que eu tenho tanta satisfação de trabalhar aqui, de estar contribuindo para esse projeto. Então o Júnior é um exemplo para mim. Esse projeto veio para somar bastante na minha vida, tanto a parte profissional como a parte de mente. Eu tenho visto que as pessoas precisam, tenho visto que eu posso ajudá-las. E eu tenho absoluta certeza de que será um grande sucesso. E temos muito mais para oferecer e para fazer daqui para frente. E é daqui, desse laboratório, e com os desafios e superações enfrentados ao longo da vida, que o Júnior, atualmente mestre em tecnologia elétrica e de computação, vai desenvolver mais projetos e auxiliar a vida da inclusão social.